Olá, pessoal. Voltei. Eu dei uma parada, né? Porque não é sempre que eu tô bem, eu demorei um pouquinho para me recuperar, né? Porque para gravar eu tenho que fazer. Tem todo um processo, né, pra gente seguir, né? E aí, agora eu vou continuar, né? Nós vamos dar aquela continuidade, essa é a nossa vida, né? A vida a dois, né? Que é muito boa, para mim foi bem, foi muito bem. E então, seguindo ali, né? A conversa, a gente já estava namorando, no comecinho do namoro, vocês viram, né? Até contei aquele caso, de eu sentada na cadeira e ele falou que o que me chamou foi o meu perfume, né? O que chamou ele para perto de mim foi o meu perfume. E naquele ano eu tinha uma costureira, amiga da minha tia, e eu pedi para ela fazer um vestido rosa, bem clarinho, muito bonito o vestido, muito bonitinho. Simplesinho, mas bonitinho. E ele elogiou também, né? Aquele vestido, falou que eu estava muito bonita, que aquela cor caiu bem em mim, tudo, né? E aí, depois, vocês sabem, começamos a namorar e assim a gente foi seguindo, né? Aquele ano, tudo, né? Aí no ano seguinte nós ficamos noivos, né? Quando eu fiz 15 anos, já tinha feito 15 anos, e ele com 18, aí nós ficamos noivos. E conforme foi passando o ano seguinte, ele começou a ficar diferente, ele começou a ficar quieto, ele chorava por qualquer coisa, e ele nunca tinha visto ele chorar, né? E então ele chorava por qualquer coisa, tudo, e foi ficando assim, muito quietinho. A gente falava com ele, ele ficava parado, olhando pra gente, não respondia. E às vezes ele tinha assim, tipo de umas crises, que ele queria o pai, chorava muito pedindo o pai dele. E aí a minha sogra, né, a mãe dele, a gente conversou tudo, nós três, e nós chegamos à conclusão que ele ia fazer um tratamento, né? E aí, conforme foi passando aquele ano, nós fomos num especialista e ele falou que ele estava vivendo um luto atrasado. Então ele já fazia algum tempo já que o pai tinha morrido. Então ele começou a sentir essas coisas, chorava muito, tudo. E às vezes ele não queria ficar na casa dele. Aí o meu pai tinha uma casinha lá no quintal, né? E ele então cedeu essa casa para ele, né? Porque ele não queria mais dormir na casa dele, ele não estava bem. Meu pai então, conhecendo a família desde pequena, a gente se conhecia, né? Da igreja, tudo, e ele preocupado também, minha família preocupada com ele, né? Aí meu pai cedeu essa casa para ele ficar, então ele dormia lá nessa casinha. E às vezes à noite ele ficava mal, aí ficava eu e meu irmão com ele, eu e meu irmão acompanhou bem esse problema da nossa vida, sabe? Então aí ele dormia lá, passava o dia na casa dele, e aí quando chegava a tardezinha ele já ficava desesperado, ele não queria ficar lá, aí então ele ia para a casinha. E isso foi passando, e a igreja em oração, os jovens em oração, e aí todo mundo pedindo, né, para que Deus tirasse isso, porque ele fazia o tratamento, tomava remédio, ele estava tomando Gardenal,
E eu já estava ficando com o rosto assim meio caído, meio deformado, tudo, né? E às vezes ele falava para mim assim: "Ai, eu não acho certo você ficar comigo", porque às vezes ele passava, né? Não era direto que ele tinha, né? Esse tipo de coisa, né? E ele falava assim: "Não é certo você ficar comigo, porque só estou te atrapalhando, você tem a sua vida. Eu não sei quando eu vou melhorar." E eu falava: "Não, eu tô com você, para o que der e vier, a gente tá junto nessa, a gente vai passar junto, a gente vai vencer e tudo." E ficava com ele. Ele era muito bonzinho, mesmo passando por esse problema todo, ele era bom, muito bonzinho. Então aí foi passando o tempo, foi passando, ele ficou mais ou menos uns 3 anos, uns 2 meses desse jeito. Aí passou o tempo e eu estava com 15 anos, né? Uns dois, aí passou o tempo, tudo. Aí depois ele melhorou. Ele foi melhorando, melhorando, até que ele sarou. Ele sarou, graças a Deus, ele ficou bonzinho. E aí fizeram aquele culto, sabe, de ação de graças ali na igreja com os jovens, tudo, né? E ele melhorou, sarou, não melhorou, sarou. Aí foi passando, passou ali aquele tempo, né? Pouco tempo, tudo. E a gente noivo. Eu era meio briguentinha, sabe? Eu era meio assim. Eu era meio esquentadinha às vezes, né? E aí chegou um tempo que eu não gostei de uma coisinha mínima que ele falou, que eu era encrenqueirinha, né? Aí fiquei meio chateada, tudo, fui embora, fui pra casa e tal. Aí depois ele foi atrás de mim. Eu falei: "Ai, eu tô com vontade de ver o Silas, que saudade dele." Naquilo que eu saí para descer, para falar com ele, ele tava subindo o morro da minha casa. Aí nós conversamos, tudo, né? Aí eu falei para ele, pedir desculpa, tal, né? Porque eu não ficava sem ele, né? Nem ele sem mim, né? A gente namorava todo dia. Ele vinha do serviço, ia para minha casa, às vezes eu ia para casa dele, e assim a gente se via todos os dias. Aí o meu primo se casou e ele ia passar a lua de mel na Bahia. E o meu sonho era ir para a Bahia. Eu sempre comentava isso com o Ciro, sempre falava. Eu tinha vontade para a Bahia, tudo. Ele falava: "O dia que der, né? Aí você vai e tal, né?" Aí o meu pai, eu sempre, eu não era de trabalhar em empresa, nunca fui disso. Mas eu sempre tinha meu dinheirinho, que eu vendia minhas coisas, eu sempre me virei, né? E eu conversei com ele, falei tudo, né? Com ele, mas eu tinha que, logicamente, falar com meu pai, né? Meu pai e minha mãe que ia dar ordem, né? Aí eu fui, conversei com meu pai e minha mãe, meu primo falou, né? Deu ir com ele, tudo. E ele também, eles conversaram ali, nós conversamos com meu pai e minha mãe, eu, meu primo, a minha prima, né? Que eles tinham casado ali, né? Aqueles dias. E aí o meu pai aceitou, deu ir, sabe? Aí depois eu fui, peguei um dinheirinho que eu tinha, meu pai me deu um tantinho, minha irmã, que eu ajudava minha irmã, né? Pra passagem, um tantinho mais, assim, pra comer no caminho, tudo, né? Aí eu falei com ele que meu pai deixou tudo, e ele topou, ficou muito contente e tal, né? E aí eu me preparei e tal, e fui, né? A gente foi para a estação, ele foi também, o Silas me levou, e ele escreveu uma cartinha para mim, tem até hoje aqui guardada essa carta, sabe? E aí ele falava que naquela carta que o pensamento dele ia pelo vento. Quando eu sentisse um ventinho soprar no meu ouvido, era ele falando comigo. Então aí nós fomos, né? Ele ficou, a gente se despediu, ele foi acompanhando o ônibus, tudo, né? E aí eu dando tchauzinho e tal pra ele, né? E aí eu fui muito gostoso lá, fiquei na casa de uma tia, muito bom. Eu saía com minhas primas, eu fui, sabe? Eu realmente fui conhecer um lugar que eu tinha muita vontade e fiquei muito satisfeita ali naquele lugar.
E foi passando o tempo, foi passando alguns dias, não um tempo, né? Passou alguns dias e ele sempre me escrevendo, sempre me escrevendo. Eu tenho a cartinha aqui também. E eu escrevia para ele, tá tudo aqui guardadinho. A gente gostava dessas coisinhas, eu tenho muita coisinha guardada da gente, bilhetinho assim, sabe? Eu tenho muita coisa guardada. Então aí eu fui ficando lá e eu tava gostando, só que eu precisava vir embora. Aí a gente passava muito assim nas casas dos parentes, né? Eu fui dormir na casa de uma tia, de uma prima minha. E aí eu tava lá, dormi, passei a noite com as meninas, tal, a gente conversou muito e fomos dormir. Aí chegou no outro dia, cedo, a minha prima chegou e falou e me chamou, Valdinha, ô Valdinha, né? Eles me chamavam de Valda, né? E ela, Valdinha, Valdinha. E aí eu falei, eu acordei meio assim, ela falou, vamos lá na sala, vamos lá, né? Aí eu falei, ai, que será, né? Fiquei assim, né? O que será? Aí eu fui na sala, gente, quando eu cheguei naquela sala, vocês não fazem ideia. O meu noivo, o Silas, estava ali naquela sala. Eu fiquei sem ação, eu fiquei perdida, fiquei perdida. Aí eu fui rápido, gente, eu não olhei se tinha gente lá, né? Olha, na hora eu fiquei assim, depois a sala estava cheia. Aí eu fui, ele vermelhinho de terra, a camisa dele era rosa clara, vermelhinho, gente, eu peguei, mas eu abracei ele, eu beijei na boca dele, eu beijei com tanto gosto, que eu nem, olha, eu nem me lembrei, não tinha escovado o dente, gente, eu tava do jeitinho que, sabe? E depois ele falou pra mim, né? Do meu hálito. Aí depois ele foi, gente. A minha prima arrumou para ele tomar banho. Ele foi, tomou banho, ficou limpinho. Eu fui, né, me recompor, arrumei, escovei o dente, arrumei o rosto, troquei até de roupa, tudo, né? Porque eu pus uma roupinha, né? A hora que minha prima falou, eu só pus uma roupa assim, simples, um vestidinho que tinha lá, que eu levei. Aí depois eu fui, me arrumei enquanto ele tomava banho e tudo, né? Me ajeitei. Aí ela arrumou aquele café gostoso pra gente. Nós tomamos aquele café delicioso. E aí depois nós fomos embora, né? Nós fomos pra cidade. Meu primo tinha uma caminhonetezinha e ele levava a gente. Era o único que dirigia ali, o único que tinha carro, na verdade, né? Na cidade. Aí ele levava a gente, ele estava à disposição da gente. Falou pra gente não esquentar, que ele ia, né? Ficar com a gente, levar a gente onde precisava. Já comigo ele fazia isso, né? Ele me levava onde ele falava, você vai querer ir para algum lugar, Valdinha? Aí eu falava assim, eu queria. Aí ele me levava tudo. E então a gente tomou café, passamos um momentinho ali conversando, tudo, né? E aí nós fomos para a cidadezinha, né? Naquele vilarejozinho, tudo aquela cidadezinha, nós voltamos para lá e ficamos na casa de uma outra tia minha, né? E o meu tio morava aqui em São Paulo e ia para Bahia. Ele trabalhava aqui em São Paulo, morava, né? E tinha família lá, então ele ficava para lá e para cá, para lá e para cá. Aí depois ele tava lá, tudo. E essa minha tia arrumou um almoço gostoso, ela com minhas primas, nós fizeram aquele almoço delicioso, nós almoçamos, tudo, né? E aí nós fomos ficar, e eu dormia na casa da minha tia, né? Daquela tia que me hospedou, a mãe do meu primo, que tinha se casado, que me levou, né? E o Silas ficava na casa desse meu tio, ele dormia lá, né? E eu dormia na casa da minha tia, da mãe desse meu primo que tinha se casado e tal, né? Aí depois, gente, sabe? Eu fui ficando lá, e ele aqui, alguns dias apenas, né? E aí eu falei, gente, ele falou, eu preciso ir embora, porque eu tenho um serviço para ver, tudo, né? Como ele estava na caixa, ele tinha saído da caixa, que ele melhorou tudo, né? Ele tinha sarado, e ele tinha visto um outro serviço.
Aí eu falei, tá bom, então eu vou falar com a minha tia, né? Só que ele levou um tanto de dinheiro e levou um gravador para que ele pudesse vender lá para inteirar o dinheiro que ele tinha para nós dois podermos ir, porque ainda não dava para os dois, né? Porque tem a despesa da viagem, tudo, né? Então, ele levou o gravador e falou que levou um gravador para vender e tudo, só que na cidade não tinha energia. Eu falei, não tem. Ainda a gente falava, não tem força aqui, não tem onde ligar. E ninguém, logicamente, comprou aquele gravador. Aí depois a gente precisava muito voltar, né? E eu conversei com a minha tia, ela falou, você não vai. Você tá sobre a minha responsabilidade, você não vai. Falei, tia, meu pai mandou uma carta para a senhora pedindo aí. Ela falou, eu não sei se é do seu pai. E se for seu noivo disfarçando? Não conheço ele, não sei quem é. E se é ele falando que é seu pai e não é seu pai? Falei, não, tia, é a letra do meu pai. Ela falou, não sei, não conheço o letra do teu pai. E não me deixou. Falou que não, que eu não vinha tudo. E eu fui e falei com meu tio, falei, a tia não deixa eu ir. Ela falou que eu não vou. Ele falou, mas você tem que ir, seu noivo precisa trabalhar. Vocês estão, né, namorando, vocês vão casar, tudo. Estão com plano de, querendo casar uma hora, vocês vão casar. Aí eu falei, pedi novamente para ela, ela não deixou. Ela falou que não vinha, tudo. Que eu só vinha quando ela soubesse mesmo que era meu pai, né? E não vinha, não, ela não deixou. Aí depois eu falei pro meu tio, falei, tio, ela não deixou. Ele falou, então tá bom. Aí ele falou, amanhã você fala de novo com ela. Se ela não deixar, aí nós vamos fazer outras coisas. Nós vamos fazer de outro jeito. Aí ele foi na casa, nisso ele foi na casa de uma tia minha, distante da cidade, né? E conversou com a minha tia, conversou com meu tio, né? Sobre contou a história, que eu precisava vir tal, meu noivo foi me buscar e a minha tia não queria deixar ir vir tudo. E aí ele foi, chegou à tarde, ele falou assim para mim, olha, amanhã você vai, né, e na casa, amanhã vocês vão lá na sua tia, né, que eles querem conversar com vocês. Aí chegou no outro dia, nós fomos nessa minha tia distante lá, e nós fomos lá, tudo, e aí já era tarde, era umas 4 horas da tarde, passamos a tarde ali, tomamos um café, tudo. Aí à noite ela arrumou uma janta, eu ajudei ela na cozinha, tudo, né? E aí meu tio, na hora ali da gente comendo, ele falou assim, amanhã eu quero falar com vocês. Aí nós dormimos lá, tudo, né? Nós até fizemos um dueto, nós dois lá, tudo, né? E minha tia também era evangélica, com meu tio. Aí nós fizemos um dueto, jantamos. Depois, né, do que nós jantamos, nós ficamos na sala, cantamos, tudo. E aí depois nós fomos dormir. Ela arrumou um quarto, né, pra ele, que ali já era tudo arrumadinho, né? E um outro eu fiquei. Aí chegou no outro dia, tomamos o café, aí nós fomos passear um pouquinho lá, né, no sítio deles, lá um lugar bonito, um lugar muito legal, sabe? Aí nós fomos passear lá, tudo. Tinha uns pés de jabuticaba, ele até roubou um beijo meu, sabe? A gente lá, ele na jabuticaba ali, aí eu vendo, e era uns pezinhos assim meio baixinho, aí ele entrou assim no meio, né, das folhas da jabuticaba e falou, vem cá, vem cá. Aí eu fui assim, ele me deu um beijo, sabe aquele selinho assim? Aí fomos passear, tudo, né? Aí chegou na hora do almoço, eu fui ajudar minha tia, tudo, né, direitinho, né? Aí eu fui ajudar minha tia, e aí nós fomos almoçar e meu tio falou assim, olha, isso aqui é pra você. E deu um envelopinho pra ele, né? Pro Silas, aí ele abriu assim e falou, tio, isso aqui é dinheiro. Eu falei, então, é dinheiro pra vocês ir embora. Porque vocês precisam ir embora. Seu tio Zaia me falou que vocês precisam ir embora e vocês estão querendo casar. E aí vocês vão pegar esse dinheiro, dá para vocês ir e parar em algum lugar, comer, fazer o que vocês precisam fazer.
E esse dinheiro vai dar e vai sobrar um pouquinho, né? Mas vai dar para viagem. Aí ele pegou, né? E que ele levou o gravador, porque onde ele ia, ele levava esse gravador. Só que lá não tinha, né? Também a gente pensava, vai ver que lá tem, né? E não tinha, a gente não conhecia o lugar, não tinha energia. Então ele ofereceu o gravador pro meu tio não aceitou. Ele falou, então tio, fica para eu me sentir melhor. Eu tô muito assim, deslocado com isso. Para eu me sentir melhor, fica com esse gravador. Ele falou, não quero não. Sei que o gravador voltou com a gente, sabe? Porque aqui tinha jeito, né? Da gente ouvir. Então aí nós fomos, terminamos de almoçar e tudo, eu ajudei ela, né? Na cozinha, fazer as coisinhas assim. E aí viemos embora, né? Voltando para a cidade, meu tio falou assim, ó, então você vai lá e fala de novo com a sua tia, naquele dia mesmo. Se ela não deixar, nós vamos embora assim mesmo. Aí eu falei, ai tio, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá, falei, tia, eu precisava de ir. Ela falou, não, você não vai, eu não posso deixar. Eu entendi o lado dela, né? Porque ela tava cuidando de mim. Aí o meu tio falou, então a gente vai arrumar as... Eu voltei lá, falei que ela não deixou. Falei, então a gente vai arrumar as coisas e amanhã nós vamos embora. Que eu preciso ir, que eu tenho que fazer umas coisas, tem muita coisa, muito serviço para fazer, né? E aí, então, arrumamos as coisas direitinho. E no outro dia cedo, meu primo já passou lá, pegou a gente e nós viemos embora. Despedi, né, de que eu pude, tudo, né? Mas aí depois a minha tia entendeu, ela me recebeu muito bem, ela é maravilhosa, sabe? E ali ela foi assim, muito hospedeira, sabe? Ela me ajudou muito. E eu fui assim com muita pena. Mas aí eles conversaram, entraram no acordo. Meu pai depois escreveu para ela, deu tudo certo, ficou tudo bem. E aí nós viemos embora, tudo, né? E meu tio lá com a gente, no ônibus, conversando, tudo. E aí chegou mais a metade, um pouquinho do caminho, e falou: agora vocês seguem, que eu tenho que ficar por aqui, que eu tenho umas coisas para resolver. Aí ele falou assim: tio, mas como assim? Nós vamos ficar só nós dois? Ele falou: confio em você, rapaz, eu sei que você é de boa família. Eu sei disso. O pai dela já me falou, a mãe dela, tá tudo certo. Aí viemos embora, né? E aí a gente ficava, ele num quarto, eu em outro, que a gente era solteiro, né? Tinha aquele respeito, logicamente. E aí até que nós chegamos aqui, sabe? E foi assim, muito bom. Foi uma história muito legal ele ter ido me buscar na Bahia, eu nunca esperava, né? Uma coisa que marcou a minha vida, sabe? Ele ter feito isso, aí nós voltamos, né? E ele já, assim que nós voltamos, ele já foi ver o serviço, começou a trabalhar, e a gente começou com aquele pensamento de casamento, sabe? E a gente planejando, né, aquele casamento, tudo. Só que não tinha onde morar. A gente não tinha onde morar. Então aí ele tinha um tio que ofereceu pra gente morar no porãozinho da casa dele. E mais que depressa, né, gente? Nós aceitamos tudo. E ele trabalhava, vinha do serviço, e eu ficava fazendo minhas coisinhas, minhas vendas e tudo, né? Aí depois à tarde a gente se encontrava e a gente reformou o porão, deixamos muito bonitinho. Só que não tinha móveis, né, para pôr naquele porão. E a gente pagava, né, para casar, como sempre, no cartório. Antigamente o civil, né? Hoje em dia não tem mais, né? E a gente tinha que pagar o casamento, tudo. E aí começaram a surgir, sabe, gente, pessoas para nos ajudar, né? Assim, gente amiga que a gente tinha já há muitos anos, né? Para ajudar a gente, sabe? E foi assim, muito gratificante, sabe? A gente ter amigos, né? E depois a gente foi se preparando para aquele casamento. E depois eu conto o resto para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus ilumine a sua vida, abençoe sua família, abençoe a sua vida a dois.